Caso ocorra algum tipo de incêndio em uma estação subterrânea do metrô de São Paulo, ou pior ainda, caso ocorra algum tipo de incêndio em alguns dos túneis subterrâneos do metrô de São Paulo, será que o metrô estaria preparado para atender esse tipo de emergência? Sim, com certeza o metrô está preparado para atender esse tipo de emergência. E é sobre isso que veremos no vídeo de hoje. Caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Nossa Mobilidade, um canal especializado em mobilidade urbana. Eu sou o Valdir Pereira, arquiteto, e estarei acompanhando vocês em mais esse vídeo do nosso canal. Desde já peço que cada um possa estar se inscrevendo aqui no nosso canal, acionando o sininho para ser avisado cada vez que nós lançarmos um vídeo novo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. E se você gostar, no final, dê o seu like. Deixe também seu comentário, com sugestões, com elogios e também com críticas ao nosso vídeo. Uma das emergências mais difíceis de ser atendida dentro de um sistema de metrô é quando ocorre algum tipo de incêndio em alguma das instalações que estão subterrâneas. Porque a rota de fuga dos usuários ela é dificultada, ela é mais restrita e também em um ambiente enclausurado, o fogo e a fumaça ela tem muito mais chance de propagação e de provocar grandes danos. Por isso, é muito importante que o sistema de metrô esteja muito bem preparado para atender esse tipo de emergência. A pior tragédia com incêndio de uma composição de trem num túnel ocorreu em Baku, capital do Azerbaijão, em 28 de outubro de 1995. 337 pessoas morreram. O fogo atingiu os vagões lotados quando estavam no túnel entre duas estações. A maioria morre intoxicada pela fumaça que tomou de conta do túnel. Uma pane elétrica e a existência de muitos materiais combustíveis nos vagões foram apontados como os principais responsáveis pela dimensão do desastre. Vários acidentes com incêndios em trens e estações viraram estudos de casos para a prevenção de novos acidentes, assim como ocorre em vários outros ramos de transporte. Os erros detectados no incêndio devem ser prevenidos, aprendidos, para daqui para frente não ocorra novamente. Na elaboração do sistema de prevenção contra incêndio do metrô, foram levados em considerações alguns fatores. Fatores comportamentais dos usuários, a importância da comunicação em caso de pânico dos usuários, sinalização visual imune à fumaça, também para facilitar a evacuação das instalações em caso de incêndio. Sistema de ventilação deve ser eficiente e configurável. Esse é um item muito importante para que a fumaça que vai ser gerada a partir do incêndio, ela possa ser direcionada em uma direção diferente da rota de fuga dos usuários. E também foi levado em consideração que deve-se ter equipes treinadas para guiarem a evacuação dos usuários e o combate ao incêndio. O maior inimigo para as pessoas em um incêndio num túnel ou estação de metrô é a fumaça. Por quê? Ela não permite a visualização da rota de fuga, prejudica o sistema respiratório e circulatório de quem inala e tem capacidade de ocupar grandes espaços em pouco tempo. O CCO, o Centro de Controle Operacional, gerencia a operação de todo o sistema do metrô. E caso haja um incêndio, é de lá que virá o gerenciamento da crise, coordenando todas as equipes e ações do entorno do incêndio. Existe uma equipe treinada para agir nessas situações, tanto no CCO, assim como nas estações e nos túneis do metrô.
Com o objetivo de precaver, né, algum tipo de incêndio ou princípio de incêndio dentro dos trens, podemos citar aqui alguns dispositivos e instruções nesse sentido. Os trens foram construídos obedecendo critérios de possuir o mínimo de material combustíveis, porém, ainda existe alguns desses materiais que podem serem consumidos e gerar algum tipo de fumaça. Em cada composição também existem alguns botões de emergência. Esses botões podem ser acionados em caso de algum tipo de emergência também relacionado a princípio de incêndio ou fumaça. Siga sempre a orientação do maquinista ou dos funcionários em caso de algum tipo de emergência nesse sentido. Eles estão treinados e preparados para orientar a melhor forma de todos que estiverem dentro dos vagões agirem nesse momento de emergência. Nas estações também existe todo um sistema preparado para esse tipo de emergência. Como podemos citar aqui alguns exemplos dos componentes desse sistema. Existe sinalização e iluminação de emergência para direcionar todas as saídas, inclusive com essas sinalizações sendo protegidas contra a fumaça. Possui equipes treinadas para todo tipo de emergência, inclusive contra incêndio. Por isso, siga sempre a orientação dos funcionários em caso de alguma emergência de incêndio dentro das estações. As estações também possuem extintores e hidrantes espalhados por toda ela. Existe um sistema de ventilação que será direcionado de acordo com a necessidade. O funcionamento dele normal é assim, conforme essa ilustração. Então existe um sistema de insuflação de ar que suga o ar da superfície e joga dentro da estação, que ele está aqui ilustrado com essas setinhas verdes. E existe um sistema de exaustão que fica ali logo abaixo do piso da plataforma, onde ele extrai o ar e joga de volta para a superfície. Essa comunicação com a superfície, ela acontece de várias formas. Podemos mostrar aqui, como nessas imagens, duas formas delas se comunicarem com a superfície. Tanto extraindo o ar, como expelindo o ar de dentro das estações. Veremos agora algumas simulações de como funcionariam o sistema de prevenção de incêndio, utilizando esse sistema de ventilação das estações em várias situações. A primeira situação, o incêndio no trem ou equipamento no nível da plataforma. Neste caso, a insuflação de ar da superfície para dentro da plataforma ela é suspensa e os poços de alívio são fechados. Os dutos de ventilação e a exaustão embaixo das plataformas continuam funcionando. Tudo isso para manter a fumaça do incêndio longe das rotas de fuga dos usuários. Outra situação que podemos ver detalhado aqui nesse desenho é uma situação de fumaça no trem ou equipamento na estação no nível da plataforma. Neste caso, a insuflação e exaustão da estação ficam ligados normalmente. Os poços de ventilação eles estarão também funcionando, os poços no caso de ventilação. E os poços de alívio ficam fechados. Então o ar entra por cima e sai por baixo. Tudo isso também para evitar que a fumaça e o próprio incêndio ele possa afetar a rota de fuga dos usuários que vão estar na estação ou vão estar desembarcando do trem na estação. Outra situação que podemos analisar é a situação de princípio de incêndio em fumaça nos túneis. A insuflação e os poços de alívio funcionam normalmente.
A exaustão abaixo da plataforma ela fica desligada e os postos de ventilação funcionam também normalmente. Todas essas situações são analisadas no CCO e coordenadas com a estação em emergência. Existem pessoas treinadas para atender a esse tipo de emergência. Mais uma vez, eu reforço, sempre siga a orientação dos funcionários que estiverem na estação em caso de alguma emergência de incêndio ou de fumaça nessas estações. Caso ocorra algum incêndio ou situação de fumaça dentro dos túneis, também existe um protocolo de emergência para este caso. Existem passarelas nas laterais dos trilhos para a evasão dos usuários até a estação mais próxima. Todos os túneis possuem sinalização luminosas, como essa que nós vemos nessa imagem. E ainda tem os postos de ventilação que podem ser direcionados para expelir a fumaça para longe da rota de fuga dos usuários. Como podemos ver nesse exemplo, se um incêndio ocorrer neste local, este lado pode continuar funcionando normalmente e este outro lado poderá funcionar ao contrário, soprando ar para o túnel. Assim, a fumaça é direcionada para um lado, enquanto os passageiros em fuga são direcionados para o outro lado em segurança. Sempre esperamos que nenhum tipo de acidente ou incêndio ocorra em nossas linhas de metrô ou trem. Mas caso isso ocorra, existe um pessoal preparado para nos atender nessas emergências. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se chegaram até aqui, não esqueça de dar o like e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. E você também pode participar do nosso canal, fazendo o seu comentário, dando a sua contribuição e dando também sugestões de novos vídeos. Tchau e até o próximo vídeo.